muito frio, fala, não, gente, era pior, era o ventilador que estava aqui. Então, só para vocês lembrarem sempre deles aí, tá bom? Brincadeira. Queridos, vamos então à segunda mensagem da nossa série, Cultive. Eis que o semeador saiu a semear. Essa série de mensagens está inspirada na passagem de Mateus 13, apenas o título dela, onde Jesus começa contando uma parábola desta maneira: eis que o semeador saiu a semear. E diz que o semeador, enquanto ele lançava as sementes, ele se deparou com alguns tipos diferentes de solo. Por exemplo, ele fala que algumas sementes ele jogou pelo caminho, e aí Jesus compara aquela que foi semeada pelo caminho, aqueles que ouvem o Evangelho e não compreendem o Evangelho. São pessoas que o tempo todo estão ouvindo, já leem, mas não conseguem entender aquilo que é o Evangelho. E aí tentam viver a sua religiosidade, tentam viver da sua maneira, mas ainda não compreenderam o Evangelho. Mas um segundo solo, Jesus chama de solo rochoso. São aquelas pessoas que recebem com alegria, mas não criam raízes. São aquelas pessoas que a gente fala do primeiro amor, que conhece a Cristo, tem aquela empolgação toda, mas elas não vão criando as suas raízes necessárias. E aí vem a tribulação, vem a perseguição, e essas pessoas abandonam. Mas ele fala de outra que é semeada entre espinhos, que ouve o Evangelho, mas tem outras preocupações na vida. O Evangelho não é o essencial para ela, não é a principal preocupação. E as coisas deste mundo começam a sufocar essa pessoa, e ela logo abandona o Evangelho. Mas um quarto tipo de solo, ele fala da terra boa. É aquela pessoa que ouve e compreende o Evangelho e frutifica. Aquela pessoa que ela ouve o que Jesus fez por ela, ela compreende isso, e isso muda a sua história. Mas é interessante a semelhança da maneira que Jesus conta essa história. Primeira semelhança que ele diz é: o Evangelho é semeado em todos os lugares. O semeador saiu a semear, ele não espera encontrar a terra boa para lançar a semente, mas ele vai semeando enquanto ele anda. Se ele está no terreno onde tem espinho, ele continua jogando a semente. Se ele vai para o solo rochoso, ele continua lançando a semente. E aí mostra a diferença, os solos e a sua receptividade ao Evangelho. A semelhança é que ele lança semente em todos os lugares. A diferença é bem clara, depende do solo em que cai a semente. E aí nós aprendemos algumas coisas em relação à praticidade do semeador. A primeira lição que aprendemos com ele: as sementes são lançadas enquanto vai pelo caminho, não importa o solo. Ele vai lançando as suas sementes. O trabalho é contínuo, não importa a colheita. Ele não fica esperando o resultado da semente que ele lançou. Ele sabe que o trabalho dele é exatamente continuar lançando as sementes. E aí, devemos semear o tempo todo. O que Jesus vai nos ensinar é exatamente isso, que você e eu precisamos aprender a semear o tempo todo. E o nosso foco é lançar a semente, não importa o solo. A nossa preocupação deve ser contínua em lançar a semente e não se importar com qual o solo que essa semente vai cair. Mas quando nós pensamos que já temos todo o material necessário para lançar a semente, você já ouviu o Evangelho, você já aprendeu desse Evangelho, você já compreendeu a sua missão, você tem toda a ferramenta necessária para poder sair e lançar as suas sementes. Mas uma pergunta que nos incomoda: por onde começar a lançar as sementes? Essa é uma realidade que nós sempre nos perguntamos, nos questionamos, e ficamos o tempo todo com a semente na mão, e olhando o solo, olhando aonde podemos lançar a semente, mas não sabemos por onde começar a fazer isso. Mas sabe por que nós temos essa dificuldade de compreender por onde começar a lançar a semente? Por 3 razões. A primeira delas,
a incompreensão que nós temos do Evangelho, a sua causa e efeito. Muitas vezes nós não conseguimos entender o que o Evangelho pode produzir em alguém, ou nós não entendemos a razão da vinda de Jesus a este mundo e a necessidade da sua morte na cruz. Então, quando nós não compreendemos profundamente o Evangelho, nós continuamos a nos questionar por onde começar a lançar as sementes. A segunda dificuldade, a departamentalização da vida, social, profissional, familiar e espiritual. Nós fazemos a nossa vida em departamentos diferentes, aonde a minha vida social é a minha vida social, não se liga a ela a minha vida profissional. E assim também a minha vida profissional não tem nada a ver com a minha vida familiar. Mas a minha vida familiar também não tem nada a ver com a minha espiritualidade. Então são departamentos diferentes da minha vida, e em cada momento, em cada circunstância, eu vivencio esses momentos, eu vivencio esses departamentos, mas um não influencia no outro. Ou seja, a minha espiritualidade não é levada ao meu trabalho. Da mesma forma que nós costumamos dizer assim, os seus problemas do trabalho ficam no trabalho, os seus problemas da família ficam na família. E nós fazemos a mesma realidade com a nossa espiritualidade. Chegou domingo à noite, é o meu momento espiritual. Mas segunda de manhã, pastor, agora é o meu trabalho. As minhas preocupações são outras. E a terceira dificuldade, a sincretização da fé. A espiritualidade na sua individualidade. Aqui nós começamos a fazer um sincretismo religioso. O que é isso? É o conjunto de crenças. Nós achamos que tudo que as pessoas acreditam é bom, se faz bem para ela, está tranquilo. Então, se ela tem a sua religião, se ela tem a sua maneira de ver a sua espiritualidade, se ela cultiva uma religiosidade, está tudo bem, pastor, porque ela é assim. Os meus amigos têm as suas religiões, os meus amigos frequentam as suas igrejas. Essa semana eu ouvi uma frase que mexeu um pouco comigo. A frase diz assim: se o aquário, a água está muito suja, não há nada errado em tirar os peixes de lá. Porque a gente sempre fala assim, não, eu não vou pescar em aquário, porque já está na igreja, já está na religião dele. Mas aí aquele piloto de avião que está acelerando, o avião caindo, ele não sabe para onde vai, e o avião está caindo. E nós então olhamos aquela situação e não avisamos a ele que o avião está caindo, que ele precisa redirecionar o seu avião. E aí tem tanta pessoa sendo enganada, pessoas sendo muitas vezes usada a sua fé, mas nós começamos a falar assim, pastor, cada um tem a sua espiritualidade, cada um tem a sua forma de viver a sua fé, e por essa razão nós não lançamos as sementes. Eu gosto de chamar esse tipo de coisa de comodismo missional. É quando nós aprendemos já uma forma bem simples do que é ser missional, é quando uma atitude minha gera em alguém uma atitude que a leva a refletir sobre Deus. Mas quando eu estou no comodismo missional, eu não me importo em ter uma atitude que faça provocar em alguém, uma atitude que possa levá-la a pensar em Deus. E por essas consequências todas, nós vivemos um comodismo missional. Dallas Willard, um escritor, ele escreveu um livro chamado A Grande Omissão, onde ele começa a falar sobre aquela grande comissão que nós chamamos, onde Jesus, em Mateus 28, envia a sua igreja a pregar o evangelho no mundo, mas ele fala que a grande comissão se transformou na grande omissão, e ele fala a razão disso. A grande omissão da igreja é ocasionada por sermos cristãos, mas não nos tornarmos discípulos. Nós nos tornamos cristãos, nós temos a convicção que nós iremos para o céu, nós sabemos o que Jesus fez por nós, mas a minha espiritualidade liga-se apenas à minha eternidade, mas eu não tenho consciência que a minha eternidade começa agora, e aí eu não consigo entender o que é ser discípulo de Jesus, e sair pelo mundo lançando a semente, fazendo outros discípulos, ou seja, cumprir a ordem de Jesus, ide por todo o mundo e fazei discípulos. Quando nós pensamos na frase, por onde começar a pregar o evangelho, Jesus diz assim para a gente em Atos 1:8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nesta palavra de Jesus, ele aponta aos seus discípulos onde eles deveriam começar a lançar as suas sementes. No grupo de convivência deles. Eles precisariam começar a pregar o evangelho primeiro em Jerusalém, aonde estava o grupo de convivência de cada um deles. Olha o que diz João 1:43-45. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Conta a história que Jesus encontra Filipe e o convida para andar com ele. Imediatamente Filipe tem uma convivência com Jesus, mas ele sai e vai para o grupo de convivência dele, encontra Natanael e fala assim: sabe aquele em quem nós esperamos, aquele em quem nós procuramos, eu o encontrei, venha comigo, eu irei apresentá-lo. Ou seja, a rede de relacionamentos é onde você e eu precisamos aprender a começar a lançar as nossas sementes. É interessante quando nós pensamos a rede de relacionamento, normalmente no século 21, nós pensamos no nosso núcleo familiar. As pessoas que nós mais nos relacionamos no nosso contexto, eu, minha esposa e os meus filhos. Talvez sogro, sogra, talvez o meu irmão que mora na mesma cidade, alguns parentes, mas é apenas aquelas pessoas mais íntimas nossas. Mas Jesus entendia de forma diferente. Essa palavrinha aqui, oikos, muitos já vão ter ouvido essa palavrinha no curso de discipulado nosso. O que é esse oikos? É a extensão de nosso núcleo familiar. É aquilo que vai além de dentro da minha casa. Então o meu oikos, a minha rede de relacionamentos, e se estende para a minha família, mas se estende também ao meu trabalho, se estende aos meus companheiros de futebol, se estende aos meus companheiros do grupo que eu tenho no trabalho, aos meus amigos da faculdade, meus amigos aonde for. Começa a se estender, começa a alargar, e começa agora mais pessoas a serem alvos daquilo que Jesus fez na minha vida, e quer fazer a partir da minha vida, na vida de cada um deles. Steve Cordon, de uma grande igreja, que trabalha muito com grupos pequenos, olha o que ele diz: esses relacionamentos em rede incluem família, amigos, colegas de trabalho, e qualquer um que esteja regularmente em contato. Deus usa essas conexões naturais para propagar a mensagem do Evangelho. Pessoas que nós convivemos, família, colegas e qualquer pessoa que nós estejamos em regular contato com elas. Eu vi uma foto essa semana, uma criança sentada no espaço do condomínio, conversando com dois amigos. E começa uma roda, alguém chama atenção àquela situação e ele tira a foto dessas crianças. Primeira cena conversando, a segunda dando as mãos. E viralizou na internet com esse título: criança evangeliza amigos e fotos viralizam nas mídias sociais. A palavra não volta vazia. A rede de relacionamento dessa criança fez com que no momento informal da vida, no momento de brincadeira, ele pudesse compartilhar o Evangelho com outras pessoas. J.I. Packer diz o seguinte: a evangelização pessoal normalmente deve ser baseada na amizade. Normalmente você só terá o privilégio de escolher o assunto de conversação com o outro depois que já tiver dado a si mesmo em amizade e estabelecido um relacionamento com ele, no qual ele sente que você o respeita, está interessado nele e o trata como um ser humano e não só como algum caso. De forma bem simples, você conhece alguém, esse alguém vai falar da vida dele para você desde que você se torne confiável a ele. E você só pode escolher o assunto quando você já é conhecido daquela pessoa e ela tem confiança em você.
Se você encontrar amanhã alguém na fila do supermercado, e olhar para ele assim e falar assim, e seu casamento, está mal mesmo? Qual a reação dele? Oh, não conheço você. Sem falar do meu casamento. E seus filhos? Está aí? Como estão os seus filhos? Aí, não dá nada na vida mesmo? Espera aí, você não me conhece. Mas o seu colega de trabalho, que você já se mostrou que importa com ele, que está preocupado com ele, já ouviu as histórias dele, agora você pode, naquele intervalo do dia, sentado lá dentro, falar assim, vem aqui, você estava conversando ali, eu escutei você falar da sua família, eu posso falar um pouco da minha família para você? E a partir daquilo que Jesus fez na minha família, ou seja, quando nós criamos esse vínculo de amizade, é hora que nós podemos compartilhar o Evangelho. Então, quando nós pensamos em eis que o semeador saiu a semear, o nosso desafio é alcançar o nosso oikos, é alcançar aquelas pessoas que nós convivemos diariamente com elas, pessoas que nós temos os contatos delas, pessoas que fazem parte dessa rede de relacionamento que nós temos. Abra sua Bíblia em Mateus 9, 9 ao 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Queridos, o que Jesus fez ao longo do seu ministério público foi exatamente adentrar ao oikos das pessoas. Em todo o tempo, Jesus ele entrava no oikos de cada pessoa que ele conhecia. Por exemplo, sucedeu que, estando ele em casa à mesa, ele conhece Mateus, convida Mateus para andar com ele, e em seguida ele vai até a casa de Mateus e convive com as pessoas da casa de Mateus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Em outro momento, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Mas sabe por que Jesus entrava na casa das pessoas? Não era para tomar um café, não era só para passar o tempo e depois ir embora para casa. Não. Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quando ele entra na casa de Mateus, ele é questionado por que ele está com publicanos e pecadores. A resposta de Jesus é, eu estou aqui porque eles precisam de médico. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e essa a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. A sogra de Simão estava enferma. Ele entra, cura aquela mulher. Então Jesus lhe disse, houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Da mesma forma com Zaqueu. Qual era a intencionalidade de Jesus? Jesus envolvia-se com o oikos de cada pessoa com uma única intenção, apresentar a elas o Evangelho e dar a elas a possibilidade de transformação. A razão de Jesus entrar na vida de pessoas, relacionando com o oikos de cada uma delas, era só isso. Eu quero dar a elas a possibilidade de transformação. E dessa maneira ele responde aos seus opositores. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores. O que Jesus está fazendo?
desafiando aos seus opositores, primeiro, a compreender a sua missão. Eu vim transformar vidas. Eu vim porque vidas precisam de médicos. Aproximar dos afastados, os publicanos, os pecadores eram rejeitados. Ele veio para aproximar deles e amar os seus semelhantes, usar de misericórdia. Ou seja, Jesus nos desafia a alcançarmos o nosso oikos. A missão é essa: transformar vidas, restaurar a espiritualidade, usar de misericórdia. Esta é a razão que Jesus chama os seus opositores e fala assim: vocês estão me questionando, vocês estão questionando porque eu estou me assentando com eles, mas quem precisa de médico são aqueles que estão enfermos. O que eu estou fazendo é levando a eles a possibilidade de transformação. Queridos, se nós queremos alcançar o nosso oikos, nós precisamos de pelo menos 3 atitudes. A primeira delas, conhecendo a real situação daqueles que nos cercam. Aprender a saber qual é a real situação de cada pessoa que nós convivemos. Porque às vezes nós achamos que todo mundo está bem. Aquele que trabalha com a gente tem um salário talvez melhor do que o nosso. As redes sociais mostram uma família feliz. Então assim, eu estou bem, eles estão bem, então eu não conheço a real situação. Mas olha aqui, os 3 grupos de pessoas que aparecem nesse texto. Publicanos, judeu que cobra impostos para o governo romano. Eles eram normalmente ricos. Eram aqueles que, mesmo sendo judeu, trabalhavam para o governo romano e exploravam os seus irmãos. Os pecadores, pessoas sem condições de cumprir os ritos judaicos porque eram pobres. Os pecadores eram aqueles que não tinham condições de ir ao templo comprar um animal para o sacrifício. Então, consequentemente, eles não iam até ao templo. E por isso eles eram tratados como pecadores, ou seja, entre aquele grupo de pessoas estavam os pobres. Mas tinha um terceiro grupo de pessoas, os fariseus, líderes que prezavam por cumprir os ritos da lei, eram chamados religiosos. Mas sabe o que me chama a atenção nesses 3 grupos de pessoas? Que Jesus encontra nelas semelhanças. Primeira semelhança, financeiramente divergentes. Rico e pobre. Jesus prega para todos eles. Religiosamente perdidos. Os judeus que cobravam impostos já não entravam mais no templo, da mesma forma que os pecadores, e assim o fariseu mesmo que cultuava a sua religiosidade, eram pessoas que não compreendiam e não submetiam à autoridade de Jesus, e eram relacionalmente excluídos. Ninguém queria ter em casa um publicano, ninguém queria ter em casa alguém que pudesse ser considerado um pecador. Porque sentar-se à mesa com alguém era ser conivente com os atos daquele alguém. Então, se alguém era visto como publicano, ele era conivente com os atos do publicano. Então, eram pessoas excluídas. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9, 36. Jesus sabia exatamente. Ele olhava para as pessoas, ele sentia nelas a sua aflição, como pessoas exaustas que não tinham pastor. Mateus aqui utiliza uma figura de linguagem do Antigo Testamento, quando Israel se desviava da presença de Deus e andavam perdidos pelo mundo, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus sabia a real situação de cada pessoa no meio da multidão, e o que ele tem delas? Compaixão, compadeceu-se delas. Queridos, primeiro, se você quer alcançar o seu oikos, primeira atitude sua, reconheça a situação de cada pessoa que cerca você. Comece a observar como está a vida delas, especialmente em relação a Deus. Mas a segunda coisa, para alcançar o nosso oikos, compreendendo a razão de estarmos onde estamos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Compreender a razão de você estar aonde está.
Você já se perguntou por que você trabalha onde trabalha? Já se perguntou por que você tem o grupo de amigos que você tem? O porquê que você convive com pessoas que somente você tem acesso a elas, mais ninguém da sua comunidade cristã? Aqueles homens precisavam ouvir as boas novas, e Mateus é o caminho para chegar a elas. Ou seja, Jesus precisaria alcançar os publicanos, precisaria alcançar os pecadores, assim também Mateus fazia parte dos publicanos, ele precisava alcançar, e a única maneira de Jesus chegar até eles é por meio de Mateus. Por quê? Porque Mateus está na sua casa, eu vou para a sua casa, os seus amigos estão aí, então eu quero conversar com seus amigos, eu quero ter um contato com eles, eu preciso chegar até eles. Ou seja, queridos, quando nós entendemos a questão da parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Eu já contei aqui, quando eu fui aprender a fazer bolo, minha mãe ensinando a fazer o bolo de cenoura com cobertura de chocolate, o melhor bolo que se inventou na face da terra. Ela dizia assim, eu peguei a colher de fermento e no meio. Não, joga 3 pitadinhas. Agora, mexe primeiro, depois você bate. Aí pega em toda a massa. O que Jesus está falando assim, pega aqui, vai separar 3 montanhas de massa, põe fermento, põe fermento, põe fermento. Ela vai crescer. O que é o reino dos céus semelhante ao fermento? Como que o reino dos céus vai crescer? Vai crescer quando eu, no meu trabalho, pregar o evangelho, e as pessoas ali começarem a entender esse evangelho, o evangelho vai alcançando pessoas entrando no território do meu trabalho. É você fazendo isso no seu trabalho, e colocando, lançando o fermento, lançando a semente naquele lugar, e ali começa a produzir frutos, e o reino de Deus começa a aparecer ali. E assim vai se espalhando em toda a cidade, e toda a cidade vai ouvindo o evangelho, vai entendendo a mensagem da cruz, famílias vão sendo transformadas, e assim todo o reino vai crescendo. Eu não consigo ir no seu trabalho pregar o evangelho. Eu não consigo entrar na sua família, nos seus amigos, nas suas redes sociais e evangelizar. Mas você consegue fazer isso, ou seja, o lugar que você está tem uma razão. Olha o que aconteceu com esse homem. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. O homem estava com demônio, Jesus expulsa o demônio, aquele homem fica apaixonado por Jesus e fala, eu quero ir no barco, eu quero estar entre os discípulos. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, vai para o teu oikós, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Espera aí, querido, você experimentou o meu poder? Você entendeu a transformação na sua vida? Você quer andar comigo no barco? Eu estou indo para lá já. Eu já vou falar do evangelho lá, você não precisa estar comigo lá. Faz o seguinte, eu vou para cá, você vai para lá. Chega lá e compartilha com os seus. Conta para eles o que você experimentou. E ele vai e compartilha. E então Jesus se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós somos cerca de 215 mil habitantes em Araraquara. Uma só igreja não alcança, uma só pessoa não alcança. É preciso que mais pessoas se comprometam em sair, lançar a semente. Mas a terceira razão é vivenciando, terceira forma de alcançar nosso oikós, vivenciando o discipulado na praticidade da missão. Olha o que Jesus diz. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Aqueles fariseus todos tinham apenas uma coisa na mente. Nós somos os melhores porque cumprimos todo o ritual da lei. Nós praticamos, nós guardamos o sábado, nós damos o dízimo de tudo aquilo que temos, nós somos pessoas que ministram a palavra, nós somos aquelas pessoas perfeitas. Mas Jesus fala para eles, misericórdia quero e não holocaustos. O que Jesus está fazendo? Combatendo a religiosidade vazia e cheia de aparência. O que é isso? Apego ao ritual, presos ao ambiente culto.
Religiosos, que são pessoas vazias, mas cheias de aparência, são pessoas que estão preocupadas apenas com isso aqui, ó, domingo à noite. Nós temos a nossa fé, nós temos nossos irmãos da igreja, nós temos a nossa espiritualidade, estamos aqui, está perfeito. Então nós nos apegamos apenas ao ambiente culto, a inversão de valores, o orgulho espiritual em detrimento à vida. Eu sou tão orgulhoso de andar com Deus que eu não me importo com aqueles que não têm Deus na sua vida. Eu sou tão orgulhoso de ser um fariseu, Jesus devia almoçar na minha casa. Não almoçar com pecadores e publicanos. Era com a gente que ele precisaria estar no nosso grupo, não com essas pessoas. Jesus desafia cada um de nós a rever nossos conceitos. Primeiro, uma espiritualidade que muda a nossa vida. Queridos, eu tenho falado muito disso aqui, tenho usado muito esse termo, praticidade do Evangelho. Fizemos uma série no mês passado, a praticidade do Evangelho. Ou seja, ter uma espiritualidade que muda a nossa vida. Não é uma espiritualidade departamentalizada, onde está presa apenas no meu culto de domingo, mas não liga ao meu trabalho na segunda de manhã. E não liga no encontro da minha família. Não se liga ao meu grupo de pessoas, aos meus amigos. Uma espiritualidade que muda a nossa vida, mas também uma espiritualidade que muda outras vidas. A forma que nós vivemos, que outras vidas são impactadas com o nosso modo de viver. Somos resgatados pelo amor de Deus em Cristo. Ele usou de misericórdia com você e comigo. Você e eu só estamos andando com Deus hoje porque Deus usou de misericórdia. Somos transformados pela graça de Cristo. Deus usou de bondade para com a gente. Não foi a nossa bondade que nos deu o direito de andar com Deus. Nós somos tão pecadores como qualquer outra pessoa que não conhece a Cristo. A única diferença é que nós fomos transformados pela graça, porque Deus usou de bondade. Portanto, nós somos enviados por vocação em Cristo para usarmos de misericórdia. Nós somos alvos da misericórdia, nós somos alvos da bondade, agora nós somos enviados a sair a semear. Ou seja, a aprender a usar de misericórdia. É o que Jesus termina dizendo em Mateus 9:38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu não sei se você percebeu, mas em cada ponto da mensagem, eu concluí com um trecho de Mateus 9:35 ao 38. Cada um dos 3 argumentos usados para que nós pudéssemos alcançar nosso oikos, eu utilizei desse texto. Olha o que diz 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Pelo menos 4 lições nós podemos concluir hoje. Primeiro, atente-se para a realidade das pessoas ao seu redor. Comece a andar pelas cidades e povoados e perceba como as pessoas estão vivendo a fé, vivendo a questão família, vivendo a questão da sociedade, o que está acontecendo no mundo hoje. Comece a observar, comece a prestar mais atenção nas pessoas do seu lado. Segundo, deixe arder seu coração diante da realidade da multidão. Compadeceu-se, teve compaixão. Deixe arder no coração aquilo que as pessoas estão vivenciando. Não olhe apenas e faça uma oração de gratidão, porque você não é como o tal pecador, mas tenha compaixão no coração. Compreenda a necessidade do envolvimento. Jesus dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara é grande. E seja você uma resposta de oração. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, quando você tomar uma decisão de sair a semear no seu oikos, o que você está sendo é uma resposta de oração para a sua família, uma resposta de oração para os seus amigos de trabalho,
uma resposta de oração para os seus colegas da faculdade, uma resposta de oração para os seus colegas do futebol, para os seus colegas de qualquer lugar. Você está sendo resposta de oração. Quando você começar a compartilhar o Evangelho, entenda isso. Alguém orou por aquelas pessoas. Alguém orou para que o Evangelho chegasse até elas. E Deus falou assim: levante você como trabalhador, levante você como alguém que saiu a semear. Não importa o solo, não importa o resultado, o nosso dever é sair e semear. Se a semente vai cair no solo seco, não vai brotar, não tem problema. Se vai cair entre os espinhos, não tem problema. Se aquela pessoa vai aceitar o convite e vir à igreja, mas passar um mês e não voltar mais, não tem problema. Mas o nosso dever é lançar as sementes. Queridos, essa é a ordem de Jesus. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus, Ele quer mais de nós, não quer que a gente tenha a prática religiosa de estar no culto, e isso é a nossa fé, isso limita a nossa fé. Não, Ele quer que possamos aprender a usar de misericórdia. E misericórdia é sentir a miséria do coração do outro. Por mais que as pessoas sejam as melhores, por mais que nós amemos a nossa família e nós não queremos ter problemas com elas, queridos, pessoas estão indo de passos largos para o inferno. E nós precisamos aprender a sair e semear, lançar as sementes em todos os solos. Quando nós nos perguntarmos por onde começar a lançar a semente, começa pelo oikos. Começa com as pessoas que você convive com elas. Começa com as pessoas mais próximas, pessoas que você conhece a realidade delas. E comece a falar do que Jesus pode fazer na história delas, porque fez na sua história, na sua vida. Eu quero convidar você a um tempo de oração, mas orar para que Deus levante entre nós, homens e mulheres, que possam dizer a Ele: usa-nos como farol, usa-nos para poder levar essa mensagem do Evangelho a todas as pessoas.